Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle, esse é o Roda com Roda e também o podcast é Film Brasil. E hoje a nossa série chega ao ano de 2003, um ano clássico, né? Um ano em que teve 3 equipes lutando pelo título: a Williams do Montoya, a McLaren do Kimi e a Ferrari do Schumacher. Acho que vocês já sabem quem ganhou. E assim, uma coisa muito importante é que esse ano acabou em polêmica. Então nós vamos entender muito bem o que é essa polêmica que eu tô falando. Antes disso, não se esqueça agora, além de você poder se inscrever no canal, acho que você já está inscrito, curtir o vídeo, acho que já curtiu, apertar o sininho da notificação, agora você pode também ser membro, né, aqui do Roda com Roda no YouTube. Então você aperta aquele botãozinho ali, ser membro, e daí você pode ter regalias, né, como lives exclusivas aqui com o tio Delvas 2 vezes por mês, ou até ter um grupo exclusivo só para quem é membro, para interagir mais de perto comigo, beleza? Então, dado esse recado, vamos falar do nosso ano. Vou fazer aquele favor, né, que é sempre diminuir a minha imagem, aumentar o tamanho do carro, que é muito legal. Bom, esse ano você tem que lembrar uma coisa: mudou muito o regulamento. A gente acabou de falar do ano de 2002, em que o Michael Schumacher ele tinha vencido essa corrida, o campeonato de 2002, de uma maneira tão violenta, né? Ele foi campeão em julho, que todo o planejamento para 2003 foi visando manter uma competitividade maior. Interessante que eu estava assistindo aquele resumo que tem do, né, Season Review, que chama, de 2003. Começa com uma entrevista do Schumacher falando assim, bem sério, até um pouco arrogante, assim, falando: vocês da mídia reclamaram tanto que o pessoal mudou tudo, vamos ver se isso aí vai dar certo ou não, né? Então, passa muito aquela imagem que a gente tem, né, de que a Ferrari era um sistema fechado, assim, né? Você tinha o Jean Todt, que protegia a equipe contra a imprensa italiana, né? Mantia aquele império ali isolado. Aí você tinha o Ross Brown, que defendia com unhas e dentes, né? Parecia um leão, protegendo a Ferrari dentro ali da Fórmula 1, da parte técnica, e o Schumacher, que era um cara com o couro extremamente grosso, que não achava graça nenhuma de alguém querer desafiá-los, né? Eles queriam mesmo ser um império dominador e extremamente competitivo, né? Então, essa tríade Todt, Brown, Schumacher é uma coisa que poucas vezes você vê uma constelação dessas, né? Mas então, quais foram as regras que mudaram para esse ano? Uma das coisas foi o seguinte: mudou a pontuação. Para esse ano começou a pontuação anti-Schumacher, porque o Schumacher foi campeão em julho, com o último ano da pontuação que só os 6 primeiros marcavam, e o vencedor fazia 10 pontos e o segundo colocado 6 pontos. Então, era uma diferença grande, né, do vencedor para o segundo, e isso que possibilitou o Schumacher ser campeão em julho. Então, eles fizeram aquela pontuação que o vencedor é bem pertinho do segundo. Então, você ganha um monte de corrida, mas você abre ali 6, 8 pontos só para o segundo colocado. Então, aquela famosa pontuação até o 8º lugar: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa foi uma mudança. Outra coisa, qualifying. Esse é um ano que você já não pode mais levar tanto em consideração as poles, porque foi o qualifying de volta única, com o combustível já que vai usar na corrida. Então, esse é o ano que acabou o warm-up, não tem mais aquele treino que até 2002 teve, que tinha lá no tempo do Piquet, do Senna, que no domingo de manhã os pilotos corriam, davam uma última acertada no carro, tal. Isso acabou. A partir de 2003, tem essa coisa que a gente chama até hoje, que usa muito, que é o parque fechado. Mesmo em inglês eles usam o termo parc fermé, né, ou em inglês parc fermé. Então, isso, o cara fazia o qualifying no sábado, um carro de cada vez, com a volta lançada, e com o combustível que ia usar na corrida. E o carro ficava trancado de sábado para domingo, não podia mexer, estava com combustível, tudo certinho. Isso é uma coisa que, assim, foi uma coisa bem-vinda. Eu tenho uma entrevista no Season Review de 2003 do Patrick Head, até que é um cara rabugento, mas ele estava sendo positivo, falando: bom, até o ano passado a gente sabia certinho que todo mundo ia parar em determinada volta. Na volta 21, 22 todo mundo para. Por quê? Isso aí você corre no computador,
qual que é o jeito mais rápido de chegar nas 60 voltas lá da corrida nesse determinado circuito aqui. E você tem que largar com peso X, para na volta X, para de novo na volta Y, terminou a corrida. Então, era uma coisa muito mais previsível. Então, já duas coisas: mudou a pontuação, mudou o qualifying, não tem mais warm-up, já tem que fazer o qualifying com o combustível da corrida. Então, assim, isso acabou sendo uma coisa que ajudou, né, a ficar um pouco mais competitivo. E a última coisa que mudou a regra é que o Hans, aquele instrumento em que você protege o pescoço do piloto, ele passou a ser obrigatório. 4 pilotos eram meio contra, queriam ainda que fosse meio que igual aquele estilo, não, a máscara, eu sou uma pessoa com liberdade do indivíduo, não sei o quê, né? Igual hoje em dia da máscara, que não queria muito o Hans, que era meio antipático ao Hans, era Barrichello, Villeneuve, Justin Wilson e Nick Heidfeld. O Hans, basicamente, é uma cordinha que passa atrás da nuca do piloto, presa no capacete, e ela está presa naquele um suporte em forma de C, né, que fica apoiado aqui no peito do piloto. Então, quando dá uma batida frontal muito forte, a energia do impacto é transmitida também para o peito do piloto, né? Não deixa a cabeça do piloto dar aquela chicoteada para frente, que já quebrou a base do crânio de muita gente, às vezes quebra o pescoço, etc. Então é um jeito de proteger a pessoa. Você pode ver, por exemplo, que até um caso que nem o Júlio Bianchi, que foi lá 100 vezes a força da gravidade, acabou morrendo de lesão axonal difusa, mas o pescoço e o crânio aguentaram, né? Muito por causa do Hans, né? Porque o Hans ele tem essa capacidade de transmitir energia cinética um pouco, né, da cabeça e o pescoço aqui para o peitoral do piloto, porque tem aquele apoio aqui, que aquelas duas hastes que a gente vê aqui na frente, que tem uma cordinha passando atrás do capacete que está engatada naquela haste ali atrás da nuca, né? Então, é uma coisa que passou a ser obrigatória em 2003. Vamos falar dos carros, meus amigos. Esse carro que vocês estão vendo aqui se chama F2003 GA. Tinha morrido no ano anterior o fundador do grupo Fiat, que era o senhor Gianni Agnelli. Então, esse GA são as iniciais de Gianni Agnelli, né? A Ferrari manteve o mesmo sistema de denominação do carro, F2001, 2002, 2003, etc. Mas tinha essas duas letrinhas atrás. Esse é um carro que ele não estreou já logo de cara, né? Ele só estreou na quinta corrida. Nas 4 primeiras corridas da temporada, vocês lembram que em 2002 a Ferrari tinha usado a concorrência como pano de chão. A Ferrari em 2002 obliterou a concorrência, Rubens 4 vitórias, Schumacher acho que 10, 11, né? Só teve 2 corridas que não foi vitória da Ferrari, né? Uma da Williams e uma da McLaren. Então eles usaram o carro de 2002 nas 4 primeiras etapas, eles chamaram de 2002B, F2002B. Era um carro, a F2003 GA era projetada pelo time mágico, né? Que é o Ross Brown, diretor técnico, projetista-chefe Rory Byrne, chefe de design Aldo Costa e chefe de aerodinâmica Nicolas Tombazis. Essa é talvez o maior dream team técnico, né? Que talvez o pessoal da Mercedes só de agora, de 2020, para competir. Bom, esse carro, ele assim, mantém muito da filosofia da F2002, mas a Ferrari ela chegou à conclusão que a F2002 talvez estivesse atingindo um limite ali de desenvolvimento, que ela não tinha muito mais para onde ir. Eu sempre acho isso meio perigoso, meus amigos, né? A gente vê o caso da McLaren em 2012, que ela, né, dominou a primeira fila do grid de largada na primeira corrida, dominou a primeira fila do grid de largada da última corrida de 2012. E para 2013 a McLaren chegou à conclusão que este carro está chegando no limite do seu desenvolvimento e resolveu fazer um lixo, uma comédia, uma jabiraca de um carro que foi aquele de 2013, onde correram Button e Pérez. Então, esse negócio de dizer, esse carro ele é muito bom, mas está atingindo o limite.
A Ferrari foi nessa e acabou que eles estavam certos, porque a F2003 já foi um carro que realmente deu um passo à frente. Sim, a filosofia da F2003 GA, ela era parecida com a F2002, mas assim, melhorando em todos os aspectos. Todo o sistema de direção era melhor, tentaram baixar ainda mais o centro de gravidade, melhorar a performance, assim, a combinação com os pneus Bridgestone, né, nessa época aí que eram os pneus sulcados, motor 0,52, um V10, 90 graus, centro de gravidade baixo, leve. Então eles tentaram fazer essa melhora geral, mas trocando alguns componentes totalmente, principalmente direção e câmbios, eram totalmente novos. Então, F2003 GA estreou somente na Espanha. Essa foto que vocês estão vendo nesse momento, se você está vendo no YouTube, é uma foto da Espanha, que felizmente a F2003 já estreou com vitória. 2003 é um ano que todo mundo lembra com muito carinho, porque foi um ano que foi uma luta de 3 pilotos, né? Terminou 93, 91, 82 na pontuação, Schumacher, Raikkonen e Montoya. Eles saíram de San Marino com Raikkonen na liderança, e ainda não foi tão fácil assim para o Schumacher assumir a liderança do campeonato, né? Mas a F2003 GA estreou aqui na Espanha, felizmente, com vitória, sendo que eles fecharam a primeira fila do grid e o Rubens chegou em terceiro. Então, F2003 GA. A gente vai ver que esse carro estreou tem 3 fases muito clássicas desse campeonato, né? Tem um momento que a F2003 já estreia aqui, o Schumacher já tinha conseguido vencer com o carro velho, vai muito bem nesse começo com 3 vitórias, mas aqui em Mônaco, a Williams, principalmente, começa a ter um desempenho muito sensacional. Deem uma olhada aqui, ó, Mônaco até Hungria. São 7 corridas em que o Schumacher só conseguiu, os melhores resultados foram um terceiro lugar e uma vitória, Rubens, um terceiro lugar e uma vitória em 7 corridas. Enquanto isso, Ralf Schumacher venceu 2, Juan Pablo Montoya venceu 2, então acabou que a Williams chegou muito perto. Se você olha o Grande Prêmio da Hungria, Juan Pablo Montoya estava 71 pontos, 72 do Schumacher. O Montoya um pontinho atrás do Schumacher e Kimi Raikkonen a 2 pontos. Ou seja, os 3 pilotos na liderança separados por apenas 2 pontos. Schumacher, Montoya e Raikkonen. Esse é o sinal de uma temporada clássica. E você nota que a Williams BMW estava na cabeceira do campeonato, 129 pontos contra 121 da Ferrari. Então, isso foi muito por causa de pneu. Isso que foi a grande treta da temporada, que eu já vou falar em poucos minutos. Vamos falar dos outros carros. Nós temos também a nossa famosa McLaren do Kimi. Note aqui no campeonato, antes de eu falar da McLaren, que o Kimi ele venceu o Grande Prêmio da Malásia, foi a primeira vitória da carreira do Kimi, mas ele não venceu mais nenhuma. Então, quando o pessoal quer criticar, não, que o Schumacher, que tem aquela treta que eu vou falar mais para frente, o Schumacher é um cara que ganhou 6 corridas, Kimi venceu uma só. Então, se o Kimi tivesse sido campeão, seria alguma coisa criticável também. E mesmo o Montoya venceu 2, né? Rubens venceu 2, Ralf venceu 2, e daí tem mais uma para o Coulthard e uma para o Alonso. Então, por mais que a Williams tenha sido muito forte, o Schumacher teve um certo domínio. Bom, vamos falar então dessa McLaren. Vamos torcer para acertar bem na McLaren aqui. Cadê? Vocês estão vendo que nós vamos falar de uns carros legais. Essa imagem aqui é da primeira vitória do Kimi na Fórmula 1, então o Grande Prêmio da Malásia. Quem fez a pole foi um jovem chamado Fernando Alonso, com 22 anos, o mais jovem pole da história da categoria. Mas quem acabou vencendo foi o Kimi, mas foi a única vitória do campeonato. Então essa daí é a MP417. Aí você pode pensar, não, Delvas, você falou que em 2002 era a MP417. Por que é a MP417 de novo? Essa aí se chama MP417D. Porque a MP418 é aquele carro que é considerado um dos carros mais polêmicos da história, porque é um carro que nunca disputou uma corrida. Era um carro extremamente revolucionário, design compacto, coisa do Adrian Newey, né? E o carro era muito instável,
problemas de arrefecimento, né, de superaquecimento, etc. Então, eles até tentaram fazer o difusor soprado nessa época, uma coisa que a gente vai falar quando chegar lá em 2010, 2011, na Red Bull, que o Newey já gostava de tentar usar os gases do escapamento para aumentar a eficiência aerodinâmica do carro ali na traseira, mas o MP418 nunca deu certo. Acabou tendo que ser disputada a temporada inteira com o MP417D, que era o carro de 2002 atualizado. O Adrian Newey, vamos lá para a nossa Bíblia, né? Que a galera tira sarro, que ninguém perguntou e o Delvas fala, né? Não, mas no livro do Adrian Newey, né? Aliás, alguns amigos já falaram que leram esse livro e ficaram realmente muito bem impressionados, né? O que o Newey fala aqui, que esse carro, nessa época na McLaren, já estava acontecendo aquela treta que o Ron Dennis nunca se conformou do Adrian Newey não se ajoelhar na frente dele, dizer, não, Ron, eu vou ficar aqui esperando 10 anos, se você quiser, para assumir o controle da equipe, né? Coisa que o Martin Whitmarsh fez, para logo depois ser demitido, por sinal, um dia, porque a equipe virou uma desgraça. O que acontecia? Ron Dennis trabalhava dentro da McLaren, segundo o livro aqui, né, do Adrian Newey. Ele criou diversos departamentos, um chefiado pelo Perry Lowe, outro pelo Neil Oatley, né, e tinha várias pessoas, para que não fosse tudo dependente de um cara só. É a chamada estrutura matricial de administração. Você não tem uma pirâmide que o chefe é fulano, que responde para esse cara e etc. Não. Existem vários departamentos, né, de performance e tal. É a fórmula para o troço naufragar, né? O aerodinamicista que tinha ajudado a Adrian Newey, ele fala no livro, naqueles carros geniais ali de 99, 98, tinha sido Henri Durand, que era o aerodinamicista do Newey, saiu, veio o Peter Prodromou, que o Peter Prodromou é um cara bom, depois ele foi aerodinamicista na Red Bull junto com o Newey também, o Newey arrastou ele junto. Mas assim, esse era um carro que dá para ver que ele começou mais competitivo do que ele terminou. E era muita briga interna. Chegou uma vez que o Adrian Newey fala no livro dele que o Martin Whitmarsh chegou, não, a gente vai decidir se a gente vai ou não usar o carro novo, MP418, esse carro problemático, que os pilotos de teste tinham medo do carro, ou nós vamos tentar atualizar o MP417. Mas ele chegou uma rodinha assim, isso o Adrian Newey escreve no livro, é muito interessante. Chegou uma rodinha, já meio combinado, e daí o que vocês acham, gente? Levanta a mão, quem acha que faz isso? Daí todo mundo levantou a mão, e o próprio Adrian Newey escreve no livro que ele perdeu o controle, xingou o Martin Whitmarsh de todos os nomes que existem no planeta, nomes assim não muito, né, auspiciosos, e saiu e bateu a porta. E ele fala que não é o momento mais que ele tem mais orgulho na vida dele. Mas acabou que eles usaram esse carro até o final e continuou com polêmica até no ano seguinte, porque para 2004 acabou sendo usado esse carro problemático aí. Mas vamos falar de 2003. O Kimi, se você olhar, com essa vitória, e como o Kimi é um cara muito sólido, né, muito consistente, olha, terceiro, primeiro, segundo, abandonou, segundo. Então o Kimi, ele foi líder do campeonato da Malásia até Mônaco, até a sétima etapa. Então, parecia ser um ano em que iam conseguir desbancar o Schumacher, né? Porque o Schumacher já tinha sido campeão 2000, 2001, 2002 e tinha sido campeão 2002 de maneira avassaladora. E o pior que a partir de Mônaco parecia que a grande força era a Williams. Então, numa dessas, não tem como a Ferrari ser campeã de novo com o Schumacher. Só que a McLaren não conquistou mais nenhuma vitória, conseguiu ali uns 4 pódios. A Williams melhorou, mas o que a McLaren tinha para oferecer acabou sendo isso, né? O Kimi, o Newey, no livro dele, culpa o motor, mas se você olha aqui, só teve uma quebra de motor do Kimi, que esse daqui, ó, Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, que acabou sendo vencido pelo Ralf.
Só que ele estava liderando, então o Newey ia falar aí, ó, se não fosse perder esses 10 pontos aí que a gente perdeu, porque a gente estava liderando, explodiu o motor, a gente tinha sido campeão. É aquela coisa, né? O Schumacher não teve nenhum abandono mecânico, isso nós temos que conceder isso para o Newey, né? Que é aquilo que eu sempre falo, a Ferrari, ela investiu muito na segurança da confiabilidade do carro, porque eles sabiam que não precisava exagerar, fazer um carro frágil, que fosse rápido, porque eles tinham um piloto que conseguia resolver essa parte de ser um pouco mais rápido do que precisava. Então, já a McLaren não, né? Então esse motor do Kimi explodiu e acabou que... Cadê a foto do Kimi? E acabou que talvez possa ter feito falta mesmo, mas assim, o Newey, né, bota a culpa no motor. Não sei, também não é tão simples assim, né? O único abandono do Schumacher foi aquele no Grande Prêmio do Brasil. Esse Grande Prêmio do Brasil, garanto que o nosso amigo Cabeça de Gasolina lembra muito bem. Eu tenho algumas imagens que eu separei aqui. Vamos ver onde é que elas estão. Deve ser essas daqui mais para cá. Não, essa daqui, essa moça eu já vou falar. Talvez seja aqui também não. Vamos achar. Aí. Esse aqui é o famoso estacionamento mais caro da história da Fórmula 1, né? Na história do mundo, talvez. Grande Prêmio do Brasil, chuva intensa, Rubens Barrichello na pole, fizeram uma bobagem na hora do reabastecimento, ele perdeu uma vitória que parecia certa, porque o Schumacher não estava muito nessa disputa. E só que na curva do sol ali, o sistema de drenagem era um pouco deficiente e formou um rio que atravessava a pista. Então, foi um cara aquaplanando, outro cara aquaplanando, inclusive Michael Schumacher aquaplanou. Tem essa outra imagem aqui, que dá para ver que a Ferrari do Schumacher é arrebentada aqui. Esses mesmos carros aqui que tem nessa imagem, ó, né, uma BAR, uma Williams e a Minardi do Verstappen, estão aqui. E depois nessa imagem, engraçado que passou uma Jordan de novo, que é a Jordan que seria vencedora, né, com o Fisichella. Tá o carro do Schumacher aqui junto. Esse caso aqui eu menciono muito num vídeo que até andei repostando nas redes sociais, que é o caso do Jules Bianchi, que quase aconteceu com o Schumacher o que aconteceu com o Jules Bianchi. Esses carros já tinham batido na curva do sol, tinha um trator aqui tirando os carros, estava uma bandeira amarela, só sem safety car, e o Schumacher também perdeu o carro e é por muito pouco que ele não bate no trator. Então teria sido um acidente gravíssimo, né, com risco de vida para o Schumacher. Então, da McLaren, então acho que estamos falados aqui do Kimi, venceu só a etapa da Malásia, porém liderou o campeonato. E a gente tem que falar desse outro carro, então, que disputou a temporada, que é, por pouco que não foi campeão, que é a Williams FW25 BMW. BMW motor mais forte, venceu em Hockenheim, venceu em Monza, que são os dois circuitos, né? E uma coisa que é muito legal é que esse carro, assim, o diretor técnico da Williams era o Patrick Head, o projetista-chefe era o Gavin Fisher, só que isso é muito legal, eu acho, assim, da gente sempre tem que fazer o máximo de propaganda desse tipo de coisa. A aerodinamicista-chefe era uma italiana, que é essa moça aqui, chamada Antonia Terzi. Ela foi aerodinamicista da Williams nos anos de 2003 e 2004. Depois ela saiu, depois ela foi chefe de aerodinâmica da Bentley e hoje em dia ela trabalha com essa parte de sustentabilidade, da aerodinâmica dos carros de rua que são usados hoje em dia, serem eficientes e ajudar nessa parte da sustentabilidade. Então, Antonia Terzi, uma engenheira italiana que foi aerodinamicista-chefe da Williams, eu acho que isso é muito importante para, né, inspirar, né, as meninas jovens e tal, porque que a mulher tenha capacidade igual a do homem, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos. É mais uma questão de atrair, né, todo esse talento para essas áreas, né, porque é uma área que melhorou muito, mas ainda tem muito que melhorar em termos de atrair as moças. Bom, esse carro FW25 é um carro totalmente novo. Ele externamente até um pouco parecido, mas eles projetaram esse carro do zero, porque já estava tendo umas tretas entre a Williams e a BMW. A BMW sabia que tinha o melhor motor, só que
o chassi deixava um pouco a desejar em relação aos concorrentes. Então, para 2003, o Patrick Head e tal, os caras trabalharam no sentido de fazer um chassi totalmente novo. Então, essa FW25 é a Williams de 2003. O pessoal reclamava que tinha um certo understeer e tal, mas a partir de Mônaco, a Michelin começou a fazer um tipo de pneu que encaixou muito assim com a Williams, porque a Williams tinha esse problema que escapava mais à frente do carro. Então a Michelin preparou um pneu, é a época do auge da guerra de pneus, especial para contrabalançar esse problema de understeer, né? Que é esse lance do carro, você vira o volante, o desgraçado do carro não aponta para dentro da curva, quer ir reto. Então isso que é sair de frente, isso que é understeer. E esses pneus foram muito bem nesse sentido. Só que eu acho que agora é um momento legal de falar que daí deu a treta. Qual que é a treta? Você pega aqui na Hungria, tudo bem, aqui ó, Michael Schumacher 72, Juan Pablo Montoya 71, Kimi Raikkonen 70, tudo bem. Os três primeiros separados por 2 pontos. Temporada épica, sensacional. Só que, quando você olha a temporada, você vê que a Ferrari estava tomando um chumbo do pessoal da Williams. E aqui na Hungria, o Ross Brown oficializa um protesto contra os pneus da Michelin. Por quê? Porque a Hungria foi o fundo do poço para a Ferrari. Vamos ver aqui o resultado dessa corrida. Primeira vitória da carreira do Alonso, nós já vamos falar nisso. Vencedor mais jovem da história da Fórmula 1. Em segundo, Kimi, Montoya, Ralph, Coulthard. E depois 2 carros da Michelin ainda, que são Jaguar e Renault. Ou seja, Michael Schumacher tomou uma volta do vencedor, certo? Então, os pneus Bridgestone estavam sendo aniquilados pelos pneus da Michelin. O que o Ross Brown falou? Ele chegou e falou, olha, nós vimos, no Grande Prêmio da Hungria, já vou falar também, é aquela famosa corrida em que a suspensão traseira do Rubens Barrichello tem uma falha catastrófica na hora que ele freia ali no final da reta dos boxes para a curva 1. Acidente bem perigoso, apesar dele travar os outros pneus, né, frear forte, ainda bate forte assim na barreira. Mas felizmente ele fica bem, não se machuca nada, já arremessa o volante longe, inclusive. Eu me lembro muito bem desse episódio na Hungria, porque estava assistindo TV, vê o carro ter uma falha mecânica catastrófica, mas logo depois vem o press release da Ferrari dizendo que foi culpa do piloto isso. Porque o Rubens vinha atacando as zebras de maneira muito agressiva. Então, assim, você já tinha toda aquela humilhação de 2002, né, que Rubens tinha estacionado em cima da linha de chegada na Áustria para o Schumacher passar e tal. Daí você tinha a ideia que 2003 podia ser melhor, porque Rubens tinha tido uma vitória lindíssima em Silverstone, né, que ele largou na pole, teve aquela confusão que o Pastor lá invadiu a pista, safety car, as Toyota não pararam, parecia que a vitória tinha ido para as cucuias, mesmo o Rubens tendo largado na pole, liderando a corrida. Ele foi remar, ultrapassou o Kimi na moral na freada daquela chicane da Bridge e dava uma certa esperança, sabe? Porque estava mais equilibrado, tal, mas isso aí eu lembro que foi uma ducha de água fria, uma tristeza assim a Ferrari falar que foi culpa do piloto por atacar a zebra. Poxa, tudo bem, atacou a zebra, mas você não apoiar o teu piloto no momento desses, que o carro se desintegrou na hora que ele tocou o pé no freio, eu pessoalmente achei um dos momentos mais tristes assim da história da Fórmula 1, da história da Ferrari, e eles não falaram, não, infelizmente houve uma falha catastrófica, a suspensão não aguentou o contato com as zebras, não, mas eles falaram que foi erro humano isso aqui. Então você vê essa imagem, falar que isso aqui é erro humano, para mim é um fundo do poço. Me desculpem se eu me exaltei. Mas o que aconteceu? Ferrari tomou chumbo, Schumacher levou uma volta do vencedor. Eles resolveram reclamar, isso aqui é o Rubens ganhando em 2003 na Inglaterra, uma linda vitória do Rubens Barrichello. Eu considero assim, talvez a melhor vitória do Rubens. Tem aquela de 2000 em Hockenheim, que foi lindíssima,
mas aquela foi uma vitória numa corrida maluca, né? Tudo bem, o Rubens é sensacional na chuva, mas essa daqui ele venceu na moral, no seco, largou na pole, perdeu a liderança por causa do safety car do Pastor, recuperou, ultrapassou a McLaren. Esse é o Rubens que a gente sempre quis ver. Eu vou fazer um episódio especial só falando sobre essas coisas, do Rubens, da Ferrari, etc. Mas se o Rubens fosse todos os dias como esse Rubens aqui de Silverstone 2003, com certeza a história poderia ter sido diferente. Mas tudo bem, isso aqui é o Montoya em Mônaco. O que o Ross Brown reclamou lá na Hungria? Que a regra diz que o pneu dianteiro ele tem que ter uma banda de rodagem máxima de 270 milímetros, 27 centímetros, certo? Então, banda de rodagem é a parte do pneu em contato com o asfalto. Então, ia lá a FIA, media a banda de rodagem do pneu, 270 milímetros, muito bem. Só que o que acontecia? Esse pneu da Michelin, ele tinha uma deformação controlada que ele acabava utilizando nas curvas um pouco do ombro dele, dessa parte lateral do pneu. Então, quando você ia depois da corrida medir esse pneu, tinha lá 8 milímetros para cada lado que estava gasto, que estava lixado aqui, já indo para o ombro aqui do pneu. Então, se você pegasse uma fita métrica e medisse depois da corrida essa banda de rodagem do pneu Michelin, ele ia dar 286 milímetros, ele ia dar 28,6 centímetros e não 27, como era o limite. Só que os pneus eram medidos antes da corrida, então se o pneu desgastava, deformava, gastava um pouco do ombro, azar. Só que o Ross Brown chegou lá na Hungria, tinha tomado chumbo, tinha levado, o Michael Schumacher tinha levado uma volta do vencedor, e o Ross Brown chegou e falou, não, esse pneu é ilegal porque ele tem mais do que 270 milímetros, se você vai medir ali. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um protesto formal. Esse é um problema filosófico da Fórmula 1, né? Às vezes a coisa ela é aceita, só que de repente vem alguém e coloca um protesto formal. Daí que a FIA vai ver. Então, essa é uma coisa muito interessante. Quem quiser pesquisar lá no YouTube, a coletiva de imprensa em Monza, do Ross Brown, Patrick Head, Ron Dennis, e antes do Grande Prêmio do Monza, que é quando teve que mudar os pneus. O Ross Brown fala, não, nós tivemos imagens de que esse pneu é legal, então nós fizemos um protesto. E o Patrick Head fala, mas Ross Brown do céu, o Patrick Head fala, Ross Brown do céu, esse pneu é utilizado faz 38 corridas. Esse é o pneu que é usado desde 2001. Como é que agora você vem dizer que ele é ilegal? É porque você está tomando chumbo. Ele, não, é que a gente não sabia. A Bridgestone é uma empresa japonesa, que eles são muito discretos, mas agora eles chegaram à conclusão que esse que é o problema, que o pneu, na verdade, ele fica mais largo depois da corrida, por isso que a gente reclamou. E sabe o que a FIA fez? Vocês lembram que no vídeo de 2002 eu falei, né, que o Montoya, ele tomou chega para lá do Schumacher e a FIA puniu o Montoya, né, lá na Malásia, 2002 e tal. Então o que a FIA fez? O Charlie Whiting chegou e falou bem assim, eu vou até aumentar o tamanho da minha imagem para eu poder olhar para a câmera para falar isso. Olha o que o Charlie Whiting falou. Isso está em todos os resumos e tal, né, da temporada. Eu posso até ler aqui depois no livro do James Allen, que é esse aqui, ó. Michael Schumacher, The Edge of Greatness. Charlie Whiting chegou e falou assim, atenção, duas coisas. Primeiro, nós vamos medir os pneus antes e também depois da corrida. Ah, vocês nunca mediram. Azar, eu vou medir o pneu depois da corrida também. Segundo, tudo que tiver lixado, tudo que a gente considerar, eu tenho aqui o texto aqui que eu salvei do jeito que ele falou, com efeito imediato, as partes em contato sistemático com o asfalto serão consideradas como banda de rodagem. Ou seja, esse lance do pneu Michelin, ele dá aquela apoiadinha no ombro, tal, que acaba, quando você mede depois, ele lixou da 286 milímetros, e não 270.
O Charlie White falou o seguinte: com efeito imediato, as partes em contato sistemático com o asfalto serão consideradas bandas de rodagem e serão medidas antes e depois da corrida. O que aconteceu? A Michelin teve que desenvolver, entre o Grande Prêmio da Hungria e o Grande Prêmio da Itália em Monza, um novo pneu dianteiro. Porque eles tinham medo de que iam desclassificar todos os carros da Michelin, etc. Porque, mas, gente, a regra mudou no meio, a gente usa 38 corridas esse pneu. Não, foi agora logrado um protesto oficial da Ferrari. Então, assim, mais uma coisa, né, que assim, eu tenho assim as minhas lembranças dessa época, assim, sabe quando você sente que era uma coisa, uma época lúgubre, né, uma época que parecia que o império lá do Star Wars, lá do Darth Vader, estava meio no comando da situação, né, porque acontece isso na Hungria, de falarem que a culpa é do Rubens pelo carro se desmantelar numa freada. E depois vem essa história do Charlie White em falar: não, a partir da próxima corrida eu vou começar a medir depois da corrida. Por exemplo, aqui no livro do James Allen, The Edge of Greatness, o ponto de virada da temporada de 2003 foi outro incidente controverso nos estágios finais, quando a FIA decidiu banir os pneus dianteiros da Michelin, que os rivais da Ferrari usavam, baseados no que eles achavam que eles gastavam muito na frente e provinham, né, uma área de contato com o asfalto mais largo do que era permitido nas regras. A Williams e a McLaren, está escrito no James Allen, argumentaram que isso era uma nova interpretação das regras e que esses pneus eram perfeitamente legais por toda a temporada e também nas anteriores, mas o banimento foi colocado de imediato e tirou totalmente a sua potência, né, a sua capacidade de lutar pelo título. Por que eu quero dizer isso? Sabe o que aconteceu depois dessa treta? Vamos lá ver a nossa tabela? Olha aqui as últimas corridas, ó. Itália, Estados Unidos e Japão. Quem que venceu as 3 últimas corridas? Ferrari, Ferrari, Ferrari. Certo? Então, o Schumacher ganhou 2, Rubens Barrichello ganhou 3. O Schumacher, ele saiu dos Estados Unidos já com uma vantagem considerável. O único jeito do Kimi ser campeão no Japão seria ele vencer a corrida e o Michael Schumacher abandonar. Foi por pouco que isso não aconteceu. Quem acabou vencendo a corrida no Japão foi Rubens Barrichello. Schumacher teve uma corrida, assim, não apareceu para trabalhar, acabou chegando em 8º lugar, mas o Kimi chegou em segundo, não venceu. Então o Schumacher foi campeão por apenas 2 pontos no Japão. Inclusive aqui no livro do James Allen fala, Michael Schumacher, The Edge of Greatness, o último parágrafo é muito interessante quando fala de 2003, que ele fala: Schumacher venceu o título, foi o primeiro hexacampeão da história da categoria, mas esse desempenho no Japão não foi nem um pouco convincente, terminou em 8º, bateu com outro carro durante a corrida, e depois ele pareceu totalmente vazio, exaurido. Eu estou traduzindo em tempo real, então às vezes não vem a palavra na cabeça, né? Daí abre aspas, Michael Schumacher. Foi uma temporada muito difícil, eu estava muito nervoso hoje, a corrida foi muito estressante, uma das mais difíceis da minha carreira. Lembrando do Hamilton, essa foi a corrida mais difícil da minha carreira. Eu estou me sentindo totalmente esvaziado, totalmente exausto, e eu não sinto nada. Isso é o Michael Schumacher, ex-campeão. Todos os meus outros títulos, eles foram vencidos com uma vitória. E hoje eu fui campeão sendo 8º. É um sentimento bizarro, fecha aspas. Então essa treta do pneu, ela acaba dando fica uma coisa meio não vou falar suspeita, né? Mas fica aquela coisa, isso que eu falei já em outras temporadas. Pode ser que se fosse todo mundo com a mesma marca de pneu, o Schumacher teria sido campeão por antecipação, vai saber. Ou também não. Nunca saberemos, né? O fato é que, assim, o pneu, ele é uma coisa,
um componente do carro que tudo que o piloto faz, tudo que o motor faz, tudo que o chassi faz vai ser transmitido para o asfalto pelo pneu. Então, se o pneu for muito melhor do que o outro, não adianta nada você ter um mega carro, um mega piloto, etc. Como foi o caso lá de 2005, por exemplo, que o Schumacher, com um carro igual dos outros anos, o mesmo Schumacher dos outros anos, simplesmente não participou da disputa pelo título por causa do pneu. Então, eu sou um cara contra a guerra de pneus. Volta e meia vem alguém falar, até o Galvão já falou muitos anos atrás, o Galvão falou, acho que está faltando na Fórmula 1 uma guerra de pneus. Negativo, meu amigo, eu não tenho saudades nenhumas da guerra de pneus. Bom, como é que ficou o campeonato? 7 vitórias da Ferrari, 4 da Williams e 2 da McLaren. Engraçado isso, né? Uma do Coulthard na primeira corrida e uma do Kimi na segunda corrida. As 2 vitórias da McLaren foram nas 2 primeiras corridas e não venceram mais nenhuma outra corrida até o final do campeonato. Ralf e Montoya venceram 2 cada um, só que eles venceram nessa época aqui que eles montaram essa reação aqui contra o Schumacher, né? Eles venceram 4 de 5 corridas no meio da temporada. Então, 4 de 6 corridas. Então, isso que acendeu o alerta ali para a Ferrari. Em termos de pole não conta, né, por causa do combustível, mas quem mais fez poles foi o Schumacher, e o Rubens 3. Então, foi 8 poles da Ferrari, 3 do Ralf, 2 do Kimi, 2 do Alonso e uma do Montoya. O Alonso fez a pole lá na Malásia, uma jovem pole da história. Acabou que o Kimi ganhou a primeira vitória da carreira dele. Aí o Alonso, com essa nossa Ferrari. Cadê o Alonso? Alonso, vem cá. Aí. O Alonso, Renault R23. Esse carro era um bom chassi, tinha uma distribuição de peso que ajudava muito no controle de largada, o sistema, o software de controle de largada era muito bom. Então, sempre as Renaults largavam muito bem. E o Alonso, nessa época, ele tinha 22 anos, mas era o que se falava, os dirigentes falavam, os jornalistas falavam. Fernando Alonso parece um cara muito mais velho. É impressionante a maturidade dele, né? Um cara que ele senta no carro e é um cara implacável, não se pode contar com ele. O grande problema desse carro era o motor. O motor Renault, esse foi o terceiro ano de um motor que a Renault fez para tentar fazer ele ter o centro de gravidade mais baixo, ou seja, ele tinha um V mais aberto, né? Então, os concorrentes eram todos V a 90 graus. O da Renault era um V a 112 graus, então era um V indo mais aberto, mais na direção de ser quase um cilindros contrapostos, né? Claro, ainda faltava bastante grau para ser contraposto, mas vocês entenderam. Só que o motor a 112 graus, ele tinha um tipo de vibração que era muito difícil de controlar. Pela própria arquitetura, que você começa a ter problema de harmônicos e tal, de vibrações que você não consegue controlar, então você não podia ter aquela potência final que um BMW tinha, por exemplo. Então esse foi o último ano que a Renault usou esse motor com V aberto, com V a 112 graus. Para o ano seguinte, eles viriam com motor a 72 graus, e seria o motor que seria campeão do mundo, o V10, em 2005, né, quando foi Alonso contra Schumacher. Desculpa, Alonso contra Kimi. Schumacher foi depois, 2006, mas com os motorzinhos V8 já. Então, venceu na Hungria, a primeira vitória da carreira do Alonso. O Alonso venceu Jarno Trulli de 55 a 33, dominou o companheiro de equipe. Acho que é uma coisa importante a se falar, né? Primeira vitória do Alonso. Acho que tem que mencionar Antônio Pizzoni também, né? O Antônio Pizzoni, infelizmente, pela Jaguar, né? Uma equipe que não estava bem já. O Pizzoni foi demitido no meio da temporada, né? E foi substituído pelo Justin Wilson, né? Você vê que a última corrida do Pizzoni acho que foi justamente em Silverstone, se eu não me engano. A partir de Hockenheim, o Antônio Pizzoni perdeu a vaga na Jaguar. E a Jaguar mesmo foi muito mal, né? No campeonato de construtores, ficou em 7º lugar. Ainda conseguiu ir melhor do que uma equipe de um outro brasileiro, que foi. Cadê a nossa vatinha? Cristiano da Mata, era Panis e da Mata.
O carro da Toyota, ele estava um pouco melhor, né? Porque o motor do Toyota de 2002 era uma comédia. Já essa Toyota 2003 era um carro com motor um pouco melhor, mas quando a gente vê também, né, no resultado mundial de construtores, você vê que também não foi lugar algum, né? O Cristiano da Mata acabou marcando 10 pontos e o Oliver Panis 6. Então, o da Mata, ele já veio com uma certa moral, porque ele era um piloto muito reconhecido lá na América, na Champ Car, aquelas coisas. E ele chegou e foi o melhor que o Panis, que era um cara respeitado. Então, o primeiro ano do da Mata foi muito bem. Uma pena que para 2004 já não foi tão bem e o relacionamento com a equipe deu uma naufragada. Então, meus amigos, olha, que temporada sensacional de você assistir. Eu sempre recomendo que, se você puder assistir aquele resumo da temporada que tem no YouTube lá, se escreve 2003, daí Fórmula One Season, que daí você vai poder ver detalhes aí. Teve a corrida principalmente do Brasil, que é uma corrida muito clássica. Até acho que, se eu não mencionar isso, muita gente vai me xingar, que é aquela corrida que não só teve o Schumacher batendo na curva do Sol, quase bateu no trator, já tinha 3 carros batidos nesse momento. Também é aquela corrida que o Mark Webber se espatifa violentamente com a Jaguar dele ali na curva do Café, bandeiras, né, safety car, etc. E só que naquela época não tinha. Veja só que interessante isso. Hoje em dia, quando dá o safety car, já acende no volante do piloto e tem um bip na orelha dele, muito mais seguro. E o cara, ele tem que andar já numa determinada velocidade lá, ele tem que andar tantos segundos acima do tempo normal de volta dele, que é o chamado delta. Nessa época não tinha isso. Safety car, azar. Você vai e deu o galeto lá para o box. E o que acontece? Os pedaços do carro do Webber, todo mundo acho que conhece essa cena, né? Os pedaços do carro do Webber estão estacionados ali, espalhados ali pelo Café. Vem o Alonso, numa velocidade absurda, né? Totalmente incompatível para a situação de corrida. Isso hoje em dia não aconteceria. E o Alonso colide com o pneu que está no meio da pista e perde o controle e bate ainda mais forte do que o Webber. Acho que eu tenho a foto disso em algum lugar aqui. Eu separei essa foto. É aquela vez que o Alonso desce do carro e ele ele senta do lado e os fiscais ficam ali olhando para ele. É uma cena muito forte essa, né? Então, esse foi o Grande Prêmio do Brasil de 2003 e com isso deu uma red flag, né? Uma bandeira vermelha. Essa imagem que eu queria. Deu uma red flag e essa bandeira vermelha, daí você tem que contar uma volta antes, mas tava um caos tão grande que eles acabaram chegando à conclusão que o Kimi venceu, que ela ficou em segundo. Só que depois eles foram ver, entre uma corrida e outra, que estava errada a contagem, e daí tem aquela cerimônia que o Kimi entrega o troféu para o Fisichella em San Marino, porque o Fisichella acabou sendo declarado vencedor desse Grande Prêmio do Brasil bombástico aqui. Mais uma coisa que eu sempre digo, né, que o Fisichella é um piloto bem diferenciado, acho que tem que ser respeitado, é um dos grandes pilotos italianos que nós tivemos, na minha opinião. Beleza, meus amigos? Que imagem que vocês querem que eu termine? Já que a Pisoni, tem uma foto bonita da Pisoni aqui na Jaguar, essa vai ser a nossa imagem final. Vou fazer aquela malvadeza de diminuir o tamanho do carro, deixar a minha cara grande. Então, meus amigos, muito obrigado para quem veio até aqui. Não se esqueça de ser membro do canal, quem quiser interagir mais de perto com a gente. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever, assinar o sininho, comentar aí o que vocês acharam, porque sempre falta alguma coisa. Esse vídeo eu fiz planejando não precisar de uma parte 2, né? Igual eu fiz com 2001, que era um ano tão rico que eu descobri que eu não tinha falado metade do que precisava. Esse, a princípio, vai ser o vídeo de 2003. Então, se faltou alguma coisa, pode falar aqui embaixo que a gente vai conversando daí, tá bom? A gente conversa nos próximos vídeos. Um abração para todo mundo, muito obrigado e até lá!